porque não sei se as meninas This meeting is being recorded. Mas falar um pouquinho aqui de como eu cheguei na religião evangélica, né? Minha família é católica, eu tenho ali nos meus ancestrais, eles tiveram algumas práticas também com o espiritismo, né? Mas meu pai e minha mãe eram católicos e eu fui criada na igreja católica. Quando eu cheguei ali por volta dos 10 para 12 anos, eu fiz a primeira Eucaristia, então fiz ali a catequese, eu amava aquilo, achava o máximo ir para a catequese todo sábado de manhã e aprender. Inclusive, há pouco tempo eu encontrei meu professor de catequese aqui na cidade onde eu moro. Isso é o quê? Quase 30 anos depois, imagina. Gente, que nada, acho que a catequese eu fiz antes, devia ser com uns 8 para 12, para 10 anos. Eu acho que sim, acho que é antes. Enfim, encontrei ele, Tarcísio, eu amava escutar, né? Fui coroinha na igreja, em tantas coisas. Quando eu fiz 15 anos, eu tinha uma amiga, eu sempre tinha os amigos evangélicos na escola. Sem saber, eu sempre me aproximava dos evangélicos, sempre. E aí, aos 15 anos, a minha melhor amiga era evangélica, da presbiteriana. As pessoas, assim, minha mãe tinha casa de aluguel, as pessoas que moravam lá sempre eram evangélicas. Gente, estava sempre pertinho. Sempre pertinho, aquele imã, sabe? E eu olhava para as pessoas antigamente, assim, que era da Assembleia de Deus, e eu achava, ali é crente. Por quê? Porque usava saia, tinha aquele cabelo muito comprido, às vezes de coque. Aquilo era uma referência para mim de santidade. Interessante, né? Hoje a gente percebe que não é só a vestimenta, mas o meu olhar de criança era aquilo, eu tinha uma referência. Aquilo te atraía? É isso? Atraía. Eu tinha tias. Ei, Camila, bom dia. Eu tinha tias freiras. A minha avó paterna, ela rezava todos os dias, ela tinha o livrinho dela, e eu sempre fui muito envolvida com isso. E eu me lembro, quando eu era criança, rezando com a minha mãe o Pai Nosso para dormir, eu perguntava à minha mãe o que era fé. E você imagina perguntar para uma mãe o que é fé, né? E a Bíblia hoje fala, lá em Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé. É crer naquilo que eu ainda não vejo, né? Isso é fé. Mas minha mãe ainda não tinha esse versículo para me contar. Aos 15 anos, então, eu comecei evangelizada para uma menina que mora no barracão da minha mãe, de aluguel, e para essa amiguinha na escola, e a mãe dessa amiga vem me evangelizando, até que eu falo assim, nossa, eu vou fazer crisma. Uau, que legal, vou te dar uma Bíblia, então. E ela me dá uma Bíblia. E aquela Bíblia, ela tinha uns textos atrás, era uma Bíblia tipo de estudo. Então, assim, vai viajar. Aí ali tinha uns versículos sobre quando você ia viajar. Ah, vou dormir, estou com dificuldade para dormir. Aí ela te remetia a versículos para dormir bem. E eu gostava daquilo, entendeu? E aí, fiz a crisma. A minha adolescência foi um pouco conturbada, foi quando os meus pais se divorciaram. Aí, com 15 anos, fiz a crisma e comecei a ler o Novo Testamento por mim mesma. Marcos, Mateus, Lucas, João. Aí fui para Atos, né? Aí li o Novo Testamento todinho, comecei a ler. E todas as dúvidas que eu tinha, eu sentava no muro da minha inquilina e perguntava, mas por que a Bíblia fala assim? Por que a Bíblia fala assado? Então isso veio me instigando, e ela sempre falando para mim de Deus, e ela sempre falando para mim da palavra, e eu fui fazendo aquela leitura. Aos 18 anos, meu primeiro namorado. Estou na academia, um moreno, muito bonito. Falei assim, uau, que rapaz. A primeira vez que eu vou conversar com ele, não sei o quê, você gosta disso? Gente, pelo amor de Deus, eu era muito, muito bocoió com 18 anos, vocês não entendem. Eu sei que a gente chegou assim, você bebe? Eu falei, não, eu não bebo e eu detesto bebida. Meu pai teve problema com alcoolismo, então, assim, eu não bebo por isso, né? Mais por isso. Depois fiz um voto também, enfim, não bebo nada alcoólico. Mas eu falei com ele, não. Ele falou assim, eu também não.
Ah, que legal. Ele, mas eu tenho que te contar uma coisa, eu não bebo porque eu sou evangélica. Eu falei, uau! Uau, era o que eu queria, um namorado evangélico, meu Deus. Comecei a namorar aquele rapaz. Só que ele recebia muitas mensagens das meninas da igreja. Até que um dia eu falei assim, eu tenho que ir nessa igreja resolver isso, porque não está certo esse tanto de mensagem. Quando eu cheguei na igreja, eu me apaixonei pelo culto, a palavra falou ardente no meu coração. Na hora que perguntou sobre quem queria declarar Jesus como Salvador, eu levantei minha mão, converti, e ali estou há 17 anos, na mesma congregação. 10 meses depois eu termino esse relacionamento, e esse menino, meu Deus, a vida dele, assim, foi uma vida muito conturbada. A última notícia que eu tive dele é que ele era Google Boy na Espanha. Então, assim, uma vida totalmente diferente da que eu desejava para mim realmente, né? Converti. Nossa, que lindo, né? Todos os dias que eu saía para o culto, que eu voltava, eu tomava uma surra de cinto. Mas eu apanhava muito da minha mãe, muito. Minha mãe não aceitava eu ser evangélica. Para ela era uma vergonha. Uma família criada no catolicismo, alguém que tinha feito crisa, agora ter uma filha evangélica. Aquilo era uma vergonha para ela. E eu apanhei muito, mas muito mesmo. Aí me batizei, minha mãe não aceitou, tive que sair meio que fugida de casa para ir para o batismo. E suportei isso dos 18 até os 22 anos, que foi quando eu encontrei o Anderson, meu marido. Né? Tinha ele não era evangélico também. 6 meses depois ele se converteu, começou a congregar comigo, também se apaixonou ali pela congregação, a gente, né, caminhou juntos. 2 anos depois a gente se casou e estamos aí até hoje. Então, assim, um resumo, né? A minha mãe fala assim que ela aceita. Hoje ela aceita até porque eu sou casada, já tem 10 anos, né? Mas falar assim, nossa, ela, né? Enfim, ela continua católica, não muito praticante, mas continua católica. Aí eu fui fazer uma mentoria no ano passado com a Grazi Salomão. E o que eu descubro? Qual que é a minha principal força de assinatura? Espiritualidade. Então, eu sou sensitiva, eu sinto as coisas. Aí vem a explicação, porque todos os meus amiguinhos, desde o jardim, são evangélicos, porque era a mensagem que eu buscava para mim, entende? O catolicismo é errado? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que eu não me sentia completa ali. Para mim, faltava algo mais. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós somos diáconos da igreja, então nós somos ali a serviço do culto, né? A gente ajuda na organização, ora com as pessoas. Eu já tive a oportunidade de ministrar a palavra em alguns cultos, inclusive ontem eu ministrei na nossa filial ali sobre uma mensagem sobre amor, perdão e gratidão. Foi maravilhoso. E o Senhor, pela misericórdia dele aí, tem me usado algumas vezes para falar com as pessoas. E aqui e até lá na Austrália, né? Olha como que Deus faz, né? Pela internet hoje, lá em Sorocaba, olha, como que eu ia conhecer a Ângela e falar com a Ângela, estou falando, lá em Sorocaba. Então, a minha história espiritual, brevemente, é isso. Ok? Então, trazendo aqui mais uma contextualização. No ano passado, então, a gente entendeu um pouco como que foi essa... como que o mundo foi criado? O que aconteceu? Aconteceu mais ou menos isso, que eu já mencionei aqui no início. Depois a gente começou a ler o Evangelho de João, então, para entender um pouco sobre quem é Jesus. E uma das passagens que eu mais, assim, me admiro em João é um dos últimos capítulos, se não, versículos, né? Se não o último. Deixa eu só abrir aqui. Que João vem trazendo, assim, toda a história ali de Jesus, né? Como que foi esses 3 anos de ministério. E quando chega ali no finalzinho, no último versículo, capítulo 21, verso 21, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
Se todas elas fossem relatadas uma a uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Eu fico imaginando assim, gente. Lembra que eu falei? Acho que eu falei com você hoje, Ângela. Imagina a vida da minha avó, 84 anos, está dentro de uma caixa de sapato. E a vida de Jesus está aqui resumida em alguns livros da Bíblia. Então, você imagina que o próprio João fala, olha, não deu tempo de escrever tudo. Se a gente escrevesse tudo, não caberia no mundo tantos livros. Então, eu fico imaginando que era aquele homem, por onde ele passava, as coisas iam acontecendo, sabe? Por onde... Imagina sentir, né, a vibração de quem era esse homem, né? Gente, não dá nem para mensurar, né? Não dá, não dá. Então, a gente foi, leu um pouco sobre Atos dos Apóstolos, e aí depois a gente começou a Bíblia lá do início, e agora a gente está falando aqui sobre o livro de Samuel. Samuel foi filho de uma mulher estéril, né? Ela não podia ter filhos, e ela fez uma oração e falou, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te entrego ele como realmente alguém para te servir. E aí Ana, depois de parir Samuel, ela amamentou ele por um tempo e depois ela entregou para o sacerdote da época, né? Que se chamava Eli, e o sacerdote Eli educou Samuel nos princípios bíblicos, né? Nos princípios, na verdade, ali dos judeus. E ele foi um grande profeta para a nação, um grande profeta. E Samuel, depois que cresceu, já era um homem mais velho, né? O povo de Israel tinha um rei que estava se corrompendo, que era o rei Saul, o primeiro rei do povo de Israel. E aí Deus fala assim, vou levantar um novo rei. E levanta quem? O rei Davi. Talvez vocês já tenham ouvido falar aí do rei Davi, da estrela de Davi, e é isso. Então, a gente está falando um pouco sobre Davi. Na semana passada, a gente falou algo sobre a vida dele, mas a Ana Carolina tinha pedido para trazer uma coisa, um contexto mais aprofundado. Então, eu trouxe aqui alguns tópicos. Beijo, Cami, vai com Deus. Ótimo dia para você. Então, vou trazer aqui alguns tópicos sobre a vida de Davi. Ângela, quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não é exatamente sobre o que você estava falando, mas quando você diz que Deus falou com você, como que é isso? É através de, assim, surge uma ideia na sua mente? É assim? Olha, eu escuto audível, eu escuto ele falar de forma audível, como se tivesse uma pessoa do meu lado. Outros momentos, como se fosse uma intuição mesmo, né? Tipo assim, olha, não atravessa a rua agora. E principalmente por sonhos. Principalmente, ele me mostra muitas coisas por sonhos, muitas coisas. Principalmente sobre gravidez, por exemplo, eu vejo muitas mulheres grávidas, e quando eu ligo, a mulher está grávida mesmo. Você não Revelação. grávida, né? Você não viu, né? Não, Ainda não tem perigo. Não tem perigo. Tranquilo. Ainda não. Mas eu tive a oportunidade de mandar né, enviar essa mensagem para uma mulher que estava tentando engravidar há 8 anos. E a gente não tinha um vínculo muito próximo. Assim, oi, tudo bem? Conversava, eu tinha telefone, tinha contato, mas eu não tinha uma noção da rotina dela, né? E eu mandei uma mensagem para ela, que eu sonhei que ela estava com um filho de 8 anos, o filho dela estava na minha casa, cozinhando comigo e tal. E passei a mensagem para ela. Isso à tarde. Quando foi à noite, ela me mandou a mensagem de um ultrassom e o coração do bebê batendo. Uau! Ela falou assim, Karine, foi resposta, foi confirmação, porque a gente estava tão aflito, porque fez o teste, mas não tinha ainda feito o ultrassom, né? Não sabia se tinha vida ali. E realmente tinha, e a Catarina está aí, para honra e glória de Deus, já vai completar 1 aninho daqui a pouco. Então, assim, é maravilhoso, sabe? Então, quando fala assim, sonhei,
Eu chego a acordar assim, eu não consigo nem conversar quando eu acordo assim, sabe? Eu tenho muito essa experiência, principalmente com sonhos. E daí você escreve o sonho logo em seguida para... Ou você lê... Não, é que também é uma mensagem tão forte que você não tem como você esquecer, né? Minha rotina, eu acordo geralmente em silêncio e eu me lembro de como foi a minha noite. E ali eu sei se aquele sonho foi para mim, se aquele sonho, aí eu vou ter o entendimento, se aquele sonho é só para eu orar pela pessoa, se aquele sonho é para eu entrar em contato com aquela pessoa e entregar alguma mensagem, entendeu? Então, tem essas coisas. Então, eu acordo e falo assim, peraí, o que Deus mandou nessa noite? Né? Legal. E já tive a experiência, assim, também de orar pelas pessoas e Deus trazer a resposta que a pessoa está buscando, entendeu? Então, às vezes a gente ora e Deus fala, né? Ele não é obrigado, mas ele é misericordioso, né? Às vezes ele fala. Então, tem É, sido... e ele fala porque ele quer que você leve adiante, né? Que você entregue o recado, né? Não Exatamente. acha? Exatamente. Então, é porque ele tem visto aí, né? É pela misericórdia mesmo, que não é de mim, não, gente. Se for passar aqui num telão quem que é a Karine, né? Pequenininha demais, mas É, vou parece tentar. aquela coisa do livro da Joyce, né? Quando ela foi escolhida para... Eu não lembro o que que era para ela fazer. Era para fazer alguma coisa na igreja, eu não lembro o que era. E aí ela... justo eu, que sou toda torta, toda... É, você. Eu? Mas eu? Poxa, eu? Eu mesmo. Então tá, então abre minha boca, né? Então Deus tem Uhum. aberto a boca. Bem, quem foi Davi? Vamos trazer um pouquinho aqui sobre Davi. Eu vou falar brevemente, só para a gente trazer um contexto mesmo, para também não ficar uma coisa muito longa. Tinha um homem chamado Jessé, tá? E esse homem tinha alguns filhos, guerreiros que já estavam ali no exército, né, dos israelitas. E então Samuel, que eu falei, o profeta, olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que você vai ungir o novo rei de Israel. Quando Jessé chega lá, quando Samuel chega lá, ele fala com Jessé, Jessé, traz os seus filhos que eu vou ungir o novo rei. Chegou o primeiro, alto, forte. Samuel falou assim: é esse que é o novo rei, né? Um homem forte, com uma boa aparência. E aí, quando chegou, não é esse. Ungir é escolher? Ungir, eles pegavam um chifre, tá? E colocava azeite de oliva ali dentro e derramava esse óleo sobre a cabeça. Esse óleo significa unção, né? Então, a unção vem da oliva. Tanto que o nome Lívia vem de Olívia, que significa ungida, né? Unção. E a oliva, ou a azeitona, é um dos alimentos mais nutritivos que existe. Não sei se você sabe disso. Não E é uma sabia. das árvores mais antigas no mundo também, é a oliveira, né? Então, tanto a oliveira quanto a videira, que é a do vinho, né? A da uva, são árvores extremamente nutritivas. Então, a prensa dessa azeitona, a unção, era derramada sobre a cabeça de uma pessoa. Então, não era ungido qualquer um, né? Deus direcionava quem seria o ungido, quem seria o escolhido. E aquele óleo de unção representava que ele tinha uma proteção diferente do Senhor, né? Assim, porque ele era um escolhido mesmo para direcionar o povo, entende? Uhum. Então, passou o primeiro filho, passou o segundo, não é esse, e Deus fala com Samuel: olha, você olha a aparência, eu olho o coração, não é nenhum desses. Até que passa 7 filhos. E aí? Jessé não tem mais nenhum filho, porque Deus falou que não é nenhum desses. Tem mais um, que está lá no campo, cuidando das ovelhas.
Aí o profeta falou: pois ninguém senta para comer enquanto ele não chegar. Quem era Davi? Um menino de aproximadamente 15 anos de idade, ruivo dos olhos claros, que cuidava das poucas ovelhas de seu pai. Ele nem se assentava à mesa com a família. Ele era um menino que vivia lá no meio do mato, cuidando das ovelhas do pai. Olha como é isso. Bem, tem duas vertentes para isso, tá? Eu que tenho, assim, muito amor no coração, vou mais se inclinar para uma. Mas algumas pessoas acreditam que Davi era um filho renegado. Ah, azar, vai lá cuidar dessas ovelhas. Quando eu leio esse texto, eu vejo que era o filho mais novo que se importava com o pai. Poxa, meu pai já está velho. O que me custa cuidar das poucas ovelhas dele? Então, eu prefiro cuidar das poucas ovelhas do meu pai. Eu ainda sou menina, não posso ir para o exército, fico aqui cuidando, não tem problema. Porque ele tinha um coração voluntário. A Bíblia vai falar assim que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é isso? Ele tinha um coração que Deus aprovava, né? A gente vai ver a história de Davi. Davi cometeu muitos erros, mas ele não repetiu o mesmo erro. Ele não repetiu. Sempre que ele errava, ele se arrependia, o que é diferente de ter remorso, né? Muitas vezes a gente tem remorso. Ai, comi o pudim inteiro, nunca mais eu vou comer um pudim inteiro. Passa um tempinho, tá lá a gente comendo um pudim inteiro de novo, né? Isso é remorso, não é arrependimento. Davi não, Davi realmente se arrependia e não cometia o mesmo erro duas vezes, né? Ok, manda chamar Davi. Quando Davi chega, Deus fala com Samuel, é esse. Aí unge Davi, o novo rei de Israel. No outro dia ele vai lá e assume o trono? Não. No outro dia ele volta a cuidar das poucas ovelhas do pai. Por quê? Entre a unção e o trono existe um processo. Entre onde você está e o seu propósito, existe um processo. E foi assim também com Davi. Né? Davi continuou ali fazendo as coisas que ele tinha que fazer com o amor que ele sempre teve. E Davi tocava harpa. Então ele ficava lá no mato tocando harpa, criando salmos, né? O livro de salmos, a maioria dos salmos foi escrito por ele. Então ele compunha músicas, louvores, adoração ao Senhor lá no meio do mato. E o rei que estava lá no trono, ele tinha se afastado da presença do Senhor e ele era perturbado por espíritos malignos. E como que esses espíritos afastavam? Através de louvores. Então começaram a chamar, Davi, vai lá tocar para o rei. Ninguém sabia que ele era ungido, ninguém, só a família dele. Levava Davi para o palácio, ele tocava, Saul se acalmava. Ele ia embora. E sempre que o rei tinha crises, mandava chamar Davi. Até que aquelas crises ficaram tão recorrentes, fala assim, traz esse menino para morar no palácio. E aí o que Saul fez? Adotou Davi. E ali, Davi continua sendo preparado. Ele começa a perceber como que é governar. Ele começa a entender mais sobre o reino. Ele começa a ser treinado ali. Saul, ele era de uma descendência de benjamitas. O que é isso? Lá atrás, né, Jacó teve 12 filhos. E cada um desses filhos se tornou uma tribo de Israel, né? E uma dessas tribos era o Benjamim, né? Então, os descendentes de Benjamim. A Bíblia vai falar que a maioria deles eram canhotos e eles tinham a habilidade de acertar um fio de cabelo com uma funda. O que era uma funda? É como se fosse um estilingue, mas em vez de você esticar, você rodava e jogava a pedra, né? E aí Davi começa a ser treinado ali. Eu já estou aqui mesmo, não estou cuidando mais de ovelha, não estou fazendo nada, deixa eu ir aprender. E ele aprendeu aquilo. A Bíblia não fala isso ipsis literis, tá?
mas como uma contextualização a gente consegue perceber isso. Por quê? Anos depois, aproximadamente, sei lá, uns 10 anos depois, porque Davi só vai assumir o trono cerca de 14 anos depois que ele é ungido. Estou sendo 14 anos preparado, aproximadamente. Então, acontece uma guerra entre o povo de Israel, o povo judeu, né, contra os filisteus. E lá nos filisteus tinha um homem muito grande, com cerca de 3 metros de altura, chamado Golias, que era considerado um gigante, né? E ele começou a insultar os israelitas. Ah, não tem nenhum homem aí para me enfrentar. Qual que era a ideia deles? Em vez da gente entrar numa guerra, todo mundo mata todo mundo, vai Golias e vocês mandam mais um do seu exército, os dois pelejam. Aquele que ganhar, o exército ganha. A gente não precisa de uma guerra assim, com tantas mortes. Eles aceitaram, mas em Israel não tinha nenhum corajoso para enfrentar Golias. E aí o que acontece? Jessé fala assim, ô Davi, tem 39 dias que seus irmãos estão lá na guerra, eu não sei como é que eles estão, leva uma marmitinha para eles, Davi pega aquela marmitinha e aí você traz notícia. Ok. Na hora que Davi chega lá, vê um gigante gritando contra o Deus de Israel. E aquilo fere o quê? Os princípios e os valores de Davi. Quem é esse homem para falar contra o Deus de Israel? Quem é ele? Não, e não tem nenhum homem aqui, é todo mundo frouxo que não tem coragem de enfrentar, pois eu vou enfrentar. Ah, Davi, pelo amor, eu vou enfrentar ele. Eu vou. Perdão, Davi ainda não morava no palácio antes disso, tá? Ele ainda era um menino quando ele enfrenta Golias, depois disso que ele vai morar no palácio. Eu vou lá. Você vai lá? Vou. Aí, uma frase que você falou comigo hoje, Ângela, e eu anotei, e Davi fez isso. Ele colocou o olho no prêmio. Perguntou, tá, mas quem for lá enfrentar, o que que ganha? O que que ganha? Se eu matar, o que que eu vou ganhar? Qual que era a promessa do rei? Riqueza. Eu vou dar a minha filha como esposa e a casa do pai desse homem vai ficar livre de impostos. Então, quer dizer, ele, o pai, os irmãos, todo mundo não teria mais que pagar imposto para o rei. Tá bom para mim já tá bom. Davi foi no riacho, pegou 5 pedrinhas, colocou no alforje e subiu para combater contra Golias. E Golias começa a zombar dele. E Davi responde, fala assim, olha, você vem contra mim com uma espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor. O rei fala assim, Davi, já que você vai enfrentar, toma aqui a minha armadura, né? Veste a minha armadura e vai. Só que você concorda comigo que a armadura de um rei é diferente das armaduras dos outros? Era uma armadura diferente, tinha um símbolo diferente, às vezes era dourada, não sei, era uma armadura diferente. Resumindo, se Davi ganhasse, será que não era o rei que ia receber a fama? Ah, que nada, um menino ia ganhar o de Golias? Lógico que não, eu que ganhei. Olha lá, né? É a armadura do rei. Só que aquela armadura era muito pesada e um menino não suportava carregar. E ele fala com o rei, não, rei, eu vou sem armadura. E também tinha um prazo, 40 dias, né? Então, ele já estava no 40º dia, já estava no dia 40. Alguém tinha que ir, senão Israel ia dar como perdido da mesma forma. Então, Davi vai. Ele roda a funda e acerta na cabeça do gigante e o gigante cai prostrado. Matou o gigante. Para certificar, Davi pegou a espada do gigante e cortou-lhe a cabeça. Porque às vezes uma pedrinha pode ser que o cara levante de novo, né? Ele foi lá e cortou.
Por que o rei deixou? Davi fala, olha, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, eu matei ursos e leões e ninguém viu. E quantas vezes a gente tem matado ursos e leões durante o nosso processo e ninguém vê? Ah, mas olha, Ângela, gente, onde que essa mulher estava e agora está se achando? Ninguém viu os ursos e leões que eu tenho matado. Ninguém tem visto como eu tenho treinado. Ninguém viu Davi não morando ainda no palácio, mas indo, frequentando o palácio, tocando para o rei. Ninguém viu que ele estava, olha como que eles rodam a funda. Eu acredito que ele queria essa habilidade justamente para lá, no meio do campo, ele conseguir se defender. Então ele viu ali aqueles benjamitas treinando e falou assim, olha, é assim que faz. Às vezes ele era mais comunicativo, que eu acredito que ele era, por ter ganhado tantas batalhas. Me ensina aí, me dá umas dicas aí, como é que é? E ele chegou lá no campo e treinou. E por que Davi pegou 5 pedrinhas? Ele matou Golias com uma. Se ele tinha habilidade de um fio de cabelo com uma, por que ele pegou 5? Em outros textos bíblicos, a gente vai perceber que Golias tinha mais 4 irmãos. Então, é o seguinte, se alguém vier reivindicar a morte do irmão, eu mato os outros também. Olha a confiança desse menino. Gente, a gente aprende demais com Davi. Quem que é esse? Hoje, 2022, em Israel, se você for, todos os melhores locais de Israel têm o nome de Davi. O melhor hospital, o melhor restaurante, o melhor hotel, tudo Davi. Sabe? Cerca de 3.000 anos atrás, a história, o legado do homem é forte até hoje. Olha isso, né? Por quê? Audácia, né? Expertise, confiança. E ele era ungido, né? Então, Davi mata Golias, livra o povo de Israel da escravidão pelos filisteus, e ali começa, então, a sua vida de exército. Ele vai trabalhar lá com Saul no exército. Saul não entrega para ele nem riquezas, nem a filha, nem livra de impostos. Saul não cumpre sua promessa. Pelo contrário, Saul então começa a perseguir Davi para matar. Por quê? Porque Saul sabia que ia ser substituído. O profeta tinha falado com ele que levantaria um outro rei. E pela inveja do coração de Saul, Saul persegue Davi, tentando matar inúmeras vezes. Contudo, Davi nunca foi contra o rei. Davi tem várias oportunidades de matar o rei, mas ele relata assim: quem sou eu para matar o ungido do Senhor? Deus deu a vida, Deus tira a vida. No momento certo eu serei rei. Davi não foi com aquela ânsia, já fui ungido rei, vou matar Saul logo, deixa eu sentar nesse trono e resolver as coisas. Não, ele foi humilde, sabendo que tudo tinha o seu tempo. Quem então se apaixona por Davi? A filha do rei, Mical. Quem faz uma aliança com Davi? Jonatas, o filho do rei. A Bíblia vai falar que Jonatas amava Davi como a própria alma. Sabe, aquele amor de irmão gêmeo que só a Ângela sabe o que é? Jonatas tinha isso por Davi, né? E aí vai acontecendo e Davi, então, começa a guerrear no exército. Dali a pouco ele vira rei de uma parte só dessas tribos, né? Ele vira rei ali de Judá. Ele é ungido pela segunda vez ali como rei de Judá. E vem ali, lógico que nada fica tranquilo, né? E muitas guerras, até que o filho... E acontecem tantas coisas, né? Até que, então, Saul morre, aí acaba. Olha, do capítulo 18 até o capítulo 31, é Saul perseguindo Davi. E Nossa. Davi não mata ele. Anos, né? Quando Saul morre, ele se torna, então, rei de Judá.
e um dos filhos de Saul toma o governo das outras partes, né, que era o reino de Israel. Mas aí também entra em um conflito. Davi ganha esse conflito e ele se torna rei de toda a nação de Israel. E ele é ungido pela terceira vez. Agora ele é ungido pelos sacerdotes. Foi o único rei que recebeu 3 unções, né? Então ele era ali, ele era o rei mesmo, né? Só que o que acontece? Davi, depois de algumas batalhas, muito cansado, vai para casa. Agora ele já é adulto, já era o rei, já conquistava muitas terras, né, em batalhas. Ele vai para casa cansado, enquanto o exército dele continua na guerra, e ele chega ali no pátio e começa a contemplar o seu reinado. Até aqui, se tem alguma pergunta, porque eu tô... Não, tô tranquilo, pode ir. Então, Davi chega ali do terraço e ele avista uma mulher tomando banho. Quem era ela? Betseba. Aparentemente muito bonita. Ele enche os olhos por aquela mulher e o que ele faz? Manda chamá-la. Davi já era casado, já tinha algumas concubinas, né? Ele se casou com a filha do rei, a segunda filha, porque a primeira o rei deu para outro homem, mas ele se casou com Mical, a segunda filha do rei. Ainda assim, ele manda chamar Betseba. Uma outra coisa interessante de Davi, ele... Não é possível que não tinha sobrado ninguém, porque na guerra ali mata Saul, Jonatas, que era o seu melhor amigo, mata todo mundo. E ele fala, não é possível que não sobrou ninguém da família de Jonatas para que eu pudesse ser benevolente com ele. Né? Um descendente do meu melhor amigo, não é possível que não tenha ninguém. E aí a serva fala, olha, restou um menino, um filho. Mas no dia da guerra, a empregada pegou esse menino no colo e ela tropeçou sobre as pernas dele e ele ficou coxo. O menino não conseguia andar. Pois Davi manda chamar Mefibosete e traz ele para o templo e ele com medo, né? Porque Mefibosete poderia ali reivindicar o trono, sendo que ele era de descendência de Saul. Ele fala assim: pronto, Davi vai me matar. É hoje que minha vida acabou. Pelo contrário, Davi coloca ele como um filho e fala: a partir de hoje você se senta à mesa comigo. Aí eu vou trazer uma referência de quê? Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas do pai, ele sabia o que era jantar sozinho, né? Ele sabia que era ser deixado de lado. E agora ele honra esse menino, falando: não, onde eu comer, você come. Agora você vai sentar comigo, né? Na mesa do palácio. Ok. Corta lá e volta para Betseba, uma mulher bela. Davi tem relação, então, com aquela mulher naquela oportunidade. E um mês depois, ainda com a guerra, ela manda avisar: fiquei grávida. E aí? Uma mulher casada que se deitou com o rei, Davi, então, tem que resolver aquilo. Eu preciso resolver essa situação. O que Davi faz? Manda chamar o marido dela, da guerra. Olha, manda Urias ir embora. Manda Urias para casa. O que Urias faz? Deita lá na porta do palácio. Eu não posso ir para minha casa, sendo que o meu povo está em guerra. Não é justo que eu durma com a minha esposa, sendo que o meu povo está em guerra. Eu te honro, rei, e eu vou dormir aqui. E pela segunda vez, tenta mandar aquele homem para casa. Ele não vai, para honrar o rei. Então, o que Davi faz? Em um momento de desespero, escreve uma carta ao general, mandando colocar Urias, o esposo daquela mulher, na frente da batalha, para que assim fosse mais fácil que ele morresse, né? E assim faz. Urias acaba morrendo. E aí Davi se casa com Betseba, porque era uma mulher que estava ali, né, grávida, para não deixar ela também mal falada, ele se casa com ela. O profeta
que era o representante espiritual daquela época, então chega para Davi e fala assim: olha, Davi, traz uma parábola ali para ele. Davi se ira muito e Natan fala com ele: esse filho não viverá. Você fez errado de dormir com uma mulher casada, fez errado de mandar matar o marido dela, e por isso esse filho não vai morrer. E a espada nunca mais vai se apartar da sua casa. De fato, aquele bebê nasce muito doente. A Bíblia não vai falar de quê, mas ele morre alguns dias depois. E depois disso, né, aquela tristeza muito grande no coração. E além disso, um dos filhos que Davi já tinha, né, ele já tinha filhos adultos, Amon. Amon, então, engana a sua irmã, Tamar, e comete ali incesto com a sua irmã. Eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes, né? Então, Amon comete incesto com Tamar. Absalão, que era filho da mesma mãe, do mesmo pai, ele se revolta contra Davi, porque Davi faz vista grossa. Davi só fala assim, não, manda Amon embora, e, né, com desprezo, mas ele, como rei, a obrigação dele era matar o filho. Né? A obrigação daquela época, pelas leis daquela época, era matar Amon. Mas como que ele ia matar o próprio filho? Ele não conseguiu fazer isso. E aí Absalão se revolta. Absalão mata seu irmão, Amon, para acabar com tudo isso. Fala assim, não, já que o pai não matou, eu vou matar e vou defender ali a honra da minha irmã. E Absalão, então, começa a se revoltar contra Davi. E começa, então, uma perseguição do filho contra o pai, a ponto do filho querer matar o pai. A ponto de Davi largar o trono e fugir da cidade, deixar o filho dele governar, e o filho dele ter relação com todas as suas concubinas, para que todos vissem, né, para humilhar o pai. Mas o general ali de Davi, do exército, mata então o filho de Davi. Com a desaprovação de Davi, Davi não queria que isso acontecesse, ele preferia perder o trono, mas Joabe então mata o filho de Davi. E aí começa uma outra questão, né, de Davi contra Joabe, que era seu sobrinho. Por que que ele fez isso? Foi errado o que ele fez, ele não podia ter feito isso. E vão se seguindo. Davi reprova Joabe, né, Davi vai envelhecendo, e no fim da sua vida, né, o filho mais velho de Davi quer tomar ali o trono, ser o sucessor do pai, mas a promessa é que quem sucederia Davi era o famoso Salomão. Talvez você já tenha ouvido falar dele. O homem mais sábio que já existiu, né? Tirando Jesus, mas o homem com maior sabedoria, o rei Salomão, que escreveu todos os provérbios. E então, Salomão assume o trono. E eu vou contar aqui para vocês por que Salomão foi um homem tão sábio, né? O que aconteceu com Salomão? Quer fazer alguma pergunta? Quer colocar Uma alguma coisa? observação. Parece que a vida do Davi começou a descer ladeira abaixo depois que ele teve aquela como que era o nome da mulher? Betseba. Né? Parece que a vida dele começou, estava indo bem, e daí ele pisou na bola e parece que a coisa começou a desarranjar, né? Exatamente, exatamente. Olha, todo esse contexto, tá? Se você quiser anotar aí, tá em 1 Samuel, 1 e 2 Samuel. Primeiro livro, né? 1 Samuel, no início, vai contar a história de Samuel, depois vai contar a história de Saul, que foi o primeiro rei. E até lá no segundo livro de Samuel, no capítulo
no capítulo... É quase o livro todo também. É todo o livro. 1ª e 2ª Samuel vai estar contando toda essa história, tá? Então, se você quiser, às vezes, colocar lá no YouTube, Cid Moreira, ele vai lendo para você enquanto você vai lavando alguma coisa, arrumando casa, você pode ir ouvindo isso, que vai trazer todo esse contexto. Ou, se você quiser ler, na internet você consegue aí na Bíblia também, e vai trazer isso tudo para você. Eu falei aqui de uma forma muito rápida, né? Só para trazer um contexto mesmo, mas você vai entender. Mas, de fato, a vida de Davi foi marcada pelo adultério, né? Pela maldade que ele cometeu. Ele poderia ter desejado qualquer mulher do reino, né? Qualquer delas. Mas ele foi ter relação justamente com uma mulher que era casada. Contudo, Betseba depois foi a mãe de Salomão. Foi com ela, né, que depois teve mais um filho. Eles perderam o primeiro e o segundo filho, então, Salomão, assumiu o trono. Ele governou por 40 anos em paz. Salomão nunca levantou uma espada para ninguém. Por quê? Porque ele escolheu a sabedoria. Olha só. Provérbios 4, tá? Vou ler para você. Olha que interessante. Salomão diz assim: ouve, filhos, a instrução do seu pai, e estás atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, olha só, Salomão falando, olha, quando eu era criança, lá com meu pai, tenro e único diante da minha mãe, quer dizer, menininho, o único filho da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Olha que isso foi o que Davi falou para Salomão, né? Aí Davi segue dizendo para Salomão, adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desprezes a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo que possuís. Adquire o entendimento. Olha só, com tudo, né? Com todas as finanças, não importa ter dinheiro, tudo que você tem, adquire sabedoria, adquire conhecimento. Conhecimento é o que você aprende de uma forma horizontal, né, para a terra. Eu tenho conhecimento para ligar um computador e conversar com você agora. E a sabedoria é um entendimento verticalizado, é as coisas que eu sei do alto, as coisas que eu sei de Deus. A sabedoria é uma conexão nossa com o Senhor, né? No verso 8, estima e ela te exaltará, e te abraçará e te honrará. A sabedoria, né? Se você tiver sabedoria, você recebe isso tudo. A sabedoria, aí fala assim, dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida, no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não as largue. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Evita-o, não passe por ele. Desvia dele e passe de largo, pois não dorme se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenda para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos.
Não os deixes apartar dos teus ouvidos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perseveridade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos serão retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Então, quando Salomão era criança, o que Davi ensinou para ele? Sobre tudo que você deve buscar. Busque a sabedoria. Olha só. E aí tem uma passagem, deixa eu só pegar aqui que passagem que é. Salomão, então, ele foi ali fazer uma oferta ao Senhor, né? Foi entregar ali uma adoração a Deus. E naquela noite ele sonhou. E Deus falou assim com ele: pede-me o que quiseres e eu te darei. E Salomão respondeu: ó Deus, tu fostes extremamente bondoso com meu pai, Davi, e agora deste-me o reino. Só pretendo, ó Senhor Deus, que as tuas promessas se confirmem. A tua palavra dirige a meu pai e concretizou e fizeste a mim rei do povo numeroso como o pó da terra. Dá-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir o povo em competência, pois quem seria capaz de governar uma nação tão grande como essa? Então, quando Deus aparece para Salomão em sonho e fala assim: olha, me pede uma coisa que eu vou te dar. Se Deus aparecer para você hoje em sonho, Ângela, e você fala assim: olha, pede o que você quiser que eu vou te dar. Salomão tinha uma instrução do pai dele. Davi fez muitas coisas erradas, Davi foi negligente com os filhos, Davi, sabe, ele precisava ter tido algumas posturas que ele não teve, infelizmente. Mas ele direcionou o filho. Ele direcionou, ele deixou um legado. Olha, Salomão, não importa o reino, não importa todo o dinheiro que você tem, abre mão de tudo isso pelo conhecimento e pela sabedoria. E aí, quando Salomão ali, já no reino, já no trono, Deus chega para ele e pergunta: o que você quer? Ele pede: Deus, me dá sabedoria e conhecimento para julgar o seu povo. Porque quem poderia governar um povo tão numeroso se não tiver conhecimento e sabedoria? E o que Deus fala? Porque você pediu sabedoria e não foi outros bens, te darei. E aí, além disso, Deus dá a ele muitas e muitas outras coisas. Salomão foi o homem mais rico da terra. O patrimônio dele é avaliado em trilhões de reais. Se não me engano, o dono da Amazon, que é um dos homens mais ricos do mundo hoje, precisaria multiplicar os seus bens em 900 vezes para alcançar aquilo que Salomão tinha. É muito. Eu não sei nem contar isso. Realmente. Por quê? Porque ele pediu sabedoria, entende? Então, aí, depois na semana que vem, a gente vai falar um pouquinho da história de Salomão. Quem foi Salomão? O que Salomão fez? Qual foi o fim de Salomão? Né? Ele foi bem sucedido, né? O sucessor dele foi ótimo. Como que foi essa passagem de bastão? Semana que vem a gente vai falar, então, um pouquinho sobre ele. Interessante que com a sabedoria realmente você pode ter tudo, né? Tudo. O que mais que a gente quer? Se eu tiver sabedoria e entendimento, que é inteligência espiritual, inteligência intelectual e emocional,
E aí? Uhum. Né? A gente vai ver Salomão, eu vou dar um spoiler aqui, ele que fez ali comércio exterior, começou com ele o comércio exterior, ele começou a fazer comércio, ele era um homem persuasivo, ele era um homem bom de comunicação. Persuasivo, lógico, gente, ele governou 40 anos sem precisar guerrear com nada, nada. Uma outra coisa interessante de Davi, quando ele conquista ali a cidade de Jerusalém, né? Então, era uma cidade já com casas e aquela coisa, e naquele tempo, a Arca da Aliança, que representava ali a presença de Deus, era uma arca feita de madeira, banhada a ouro, onde os 10 mandamentos estavam guardados, né? Ela vivia em tendas, né? Vivia no tabernáculo, debaixo de panos. E quando Davi vai para Jerusalém, ele fala assim: não é justo que eu more num palácio e Deus não tem uma casa para ele. Então, Davi se propõe a construir o primeiro templo, né, de tijolos, de 4 paredes, para receber a arca de Deus. Deus não permite que esse templo seja construído por Davi, porque Davi era um guerreiro, né? Ele matou muitas pessoas. Então, ele tinha as mãos manchadas de sangue. Mas promete que o filho dele construiria. E quem construiu? Salomão. O primeiro templo, o templo de Salomão, né? Que é a promessa que quando o templo for reerguido mais uma vez, aí é a volta do Senhor, né? Então, é maravilhoso, né? Essa história é maravilhosa. Bem, a foto da minha tchuca. Ouça sobre Davi essa semana, procure um pouco mais. Qualquer dúvida, me manda. Dentro do que for possível, eu vou te responder. O que eu não souber, eu vou buscar dos universitários, né? E outra dúvida também que você tenha da Bíblia ou de qualquer outro contexto, fala assim, nossa, eu já ouvi falar disso aqui, ou o que vocês acreditam a respeito de tal coisa? Pode mandar, porque aqui é um grupo de bate-papo mesmo, tá? Eu não sei tudo, mas aquilo que eu não sei eu busco e eu aprendo muito com vocês. É nessas dúvidas aí que a gente vai ganhando mais entendimento. Então, por favor, não se iniba, tá? De igual forma, se quiser convidar qualquer pessoa para participar, pode convidar, traga mais pessoas, né? E esse grupo vai crescendo. Ok? Ok, obrigada. Olha, só eu que falei, Ângela. Você ficou muito inibida, Ângela. Não fiquei bebida, eu estou rindo. Você passou algumas mensagens para mim, embora você não saiba, você passou algumas coisas sobre o que eu andava pensando, umas coisas assim, aquela passagem que o Davi não foi, depois de ungido, ele não foi, não virou o rei logo em seguida, ele no dia seguinte teve que continuar com a vida dele normal por um tempo. Ali se passou uma mensagem, viu? Tá vendo? É. É a palavra, sabe? A palavra do E eu Senhor, ela estava vai para. exatamente pensando sobre isso. Puxa, mas e agora, né? O que eu faço agora? Daí você passou essa mensagem dela. Ah, tá, é para continuar fazendo o que você está fazendo, entendi. É isso aí. E eu também. Vamos continuar. Uma hora a gente vai. Uma Uhum. hora não, a gente sempre está no lugar certo, né? O Senhor sempre, quando a gente se coloca, né, à disposição, a gente sempre vai estar no lugar certo. Deus sempre vai encaminhar as pessoas certas, sempre vai enviar as mensagens certas, né? Porque o objetivo de Deus, o maior objetivo de Deus é relacionamento. Maior, sabe? Ele não está preocupado com os nossos erros, ainda que ele nos direcione, ainda que a gente busque a santidade, ainda que a gente realmente precisa ter uma vida pautada em princípios e valores, mas Deus quer isso para quê? Para ele se relacionar com a gente, né? É para o relacionamento que ele quer com a gente. Ok? Você me permite? Eu vou fazer uma breve oração, tá? E vamos. Senhor meu Deus, amado Pai, eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por essa reunião. Eu te agradeço pela vida da Ângela que está chegando hoje, Senhor.
e que seja realmente o Senhor falando ao coração dela, que ela tenha entendimento da sua palavra, que o Senhor possa se revelar mais e mais a ela a cada dia. Eu oro também pela vida da Camila, que ficou aqui poucos minutos com a gente, mas que a presença dela é sempre, Senhor, tão maravilhosa, tão edificante, Senhor. Obrigado pela vida dela. Obrigado também, Senhor, para a vida das meninas que não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor as abençoe de igual forma, Senhor. Que o Senhor abençoe todos os caminhos, os projetos, e que o Senhor continue sendo ministrado nos corações dela. Senhor, eu te peço e profetizo, Senhor, que na semana que vem teremos aqui um grupo ainda mais avivado, um grupo que ainda mais te busca, te exalta, glorifica o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso único, suficiente Salvador. Nós declaramos o nosso amor, nossa gratidão pelo Senhor, pela sua misericórdia para com as nossas vidas e porque o Senhor realmente tem cuidado de nós em cada área, Senhor. Muito obrigado. Senhor, que nós sejamos direcionados, assim como foi Davi, a permanecer, a persistir, e no momento certo que o Senhor nos coloque com ousadia, com intrepidez, Senhor, para fazer cair o gigante, e então a gente possa assumir o governo que o Senhor tem para nós. Adestra as nossas mãos, Senhor. Nos faz usar as ferramentas que nós temos, Senhor, da melhor forma, Pai. Aquilo que a gente tem, da melhor forma que a gente tem, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos parar.